Fones com cancelamento ativo de ruído têm sido cada vez mais procurados, afinal de contas essa é uma comodidade realmente muito cômoda de se ter. Então se você tá nessa busca, chega aqui comigo porque no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no Focus A10 da One Audio, que costuma fazer fones muito interessantes que são bastante elogiados. Vamos ver se com esse modelo eles também fizeram um bom trabalho. Mas claro, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nada se quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse. Agora, bora pro vídeo! Potencialize a sua skill da maneira correta. Conheça a mais nova linha de periféricos exclusivos Infernal Dragon. Mouse com sensor topo de linha e switches ópticos que acompanham no mouse e teclado. Conforto extra garantido pelo apoio de pulso macio, mousepad estendido com borda costurada e gabinete topo de linha que comporta qualquer hardware. Quer saber mais? Veja o link na descrição. Para começar, dando uma olhada no que vem na caixa, antes do primeiro contato com o One Audio Focus A10, temos uma case rígida de transporte, o que é sempre um ponto positivo, que já indica outro ponto positivo, que é o fato dele ser dobrável. E encontramos também um cabo USB tipo C de carregamento e mais um cabo P2 para caso você queira usar com fio em algum momento. E claro, o manual de instruções. Apresentações feitas, agora vamos falar primeiro das características físicas desse headphone. Aqui realmente não tem muito o que falar, ele é bem caprichado. Boa parte da construção é feita em alumínio, combinando com plástico de boa qualidade, e todos os pontos são muito bem conectados e robustos. Aliás, olhando de perto a estrutura do mecanismo que permite dobrar os fones para guardá-lo com mais facilidade, dá pra ver que não rolaram economias por aqui. Mas com isso, claro, ele também é um fone até que bem pesadinho em comparação com o que a gente normalmente encontra na faixa de preço dele, que atualmente é de cerca de R$300. Mas como estamos falando de um fone com cancelamento de ruído, eu fiquei usando ele aqui no estúdio por longos períodos de tempo, várias horas seguidas por dia, até para garantir um foco um pouco maior e testar se ele faz um bom trabalho nisso, e ainda assim eu não senti nenhum tipo de desconforto. O que nos leva a falar do conforto do One Audio A10. Esse foi outro ponto que me agradou um bocado nesse headphone, já que além de ter um acolchoamento bem macio, tanto nas earpads quanto na headband, a força de clamping que ele aplica sobre a cabeça não é agressiva. No entanto, as earpads não são muito altas, então em alguns casos a parte interna das cups pode fazer contato direto com a sua orelha, o que para mim não causa incômodo, mas tem pessoas que não gostam quando isso acontece, então eu acho que vale o aviso. Por outro lado, eu acredito que isso seja proposital para deixar os drivers mais próximos do ouvido e dar uma ideia de um som mais presente. Para ter uma ideia melhor do que eu tô falando, pega o fone que você está usando agora, se estiver usando um, e pressiona um pouco para que os alto-falantes fiquem um pouco mais próximos do seu ouvido. Isso influencia bastante na experiência. É por isso, aliás, que tecnicamente vamos encontrar geralmente uma fidelidade maior com fones intra-auriculares, mas tudo depende da situação que estamos buscando. Mas aqui, como o foco é em músicas, eu acho que faz bastante sentido. Já nos botões e conexões, na concha direita do fone temos os botões para ligar ou desligar o A10, aumentar e diminuir o volume, que também funcionam para passar ou voltar as músicas, e uma conexão de 3.5 mm para caso você queira utilizá-lo via cabo. E no lado esquerdo temos a conexão USB-C de carregamento juntamente com o botão para controle do cancelamento ativo de ruído, que logo vamos falar a respeito. Até aqui é tudo bastante sólido com esse fone, ele passa uma impressão realmente muito boa. E por falar em impressão muito boa, na qualidade de áudio esse fone também faz um belíssimo trabalho. Ele tem uma assinatura sonora que entrega um detalhamento muito interessante. Você percebe com muita facilidade que existe uma boa separação das frequências e um nível de clareza e nitidez que são muito agradáveis. Em parte é porque ele tem um avanço perceptível naquela região dos agudos que trazem justamente brilho e essa sensação de detalhamento. Em alguns casos bem específicos, ele pode apresentar uma sonoridade um pouquinho estridente, mas comigo foi algo que aconteceu pouquíssimas vezes. E claro, porque ele também tem médios com uma boa presença e clareza, que não permitem que ele tenha uma sonoridade abafada e que me agradaram bastante. E dos graves eu particularmente gostei, porque eles têm uma presença muito satisfatória, sem aquele impacto e exagero todo. Pro meu gosto, ficou bem na medida. E em relação ao ANC, que é o cancelamento ativo de ruído, com esse fone eu tive uma experiência um pouco diferente do que eu tô acostumado com o ANC. Ele não tem um cancelamento de ruído tão agressivo, daqueles que assim que você liga, já chega a distorcer um pouco até mesmo as vozes das pessoas ao redor e sons mais agudos em geral, que em tese não são o foco do ANC. Parece que ele entrega justamente o suficiente para cortar de imediato os sons mais constantes e graves, que normalmente são os que queremos evitar ao pegar um fone desses, como os ruídos de ônibus, avião
ou até mesmo o ar-condicionado do escritório, onde ele realmente entrega o esperado. Mas o fato dele não ser tão agressivo nessa parte pode ser bom para aquelas pessoas que são mais sensíveis aos fones com ANC e sentem aquele desconforto forte nos ouvidos. Inclusive, se você quiser saber por que isso acontece, clica no card aqui em cima para ver o vídeo que eu fiz especificamente sobre esse assunto. Só que o que eu mais achei interessante foi que, escutando música, até mesmo no escritório, com pessoas digitando em teclados com switches mais barulhentos em volta e tudo, não dava para escutar nada além da música. Daí o focus do nome faz sentido, né? E claro, temos o modo de transparência por aqui, que é justamente para você não ficar completamente isolado do mundo em situações onde isso seria um problema. Esse modo facilita a passagem de sons de vozes e frequências mais altas em geral, para que você fique mais alerta para não perder uma chamada de viagem, por exemplo, ou até mesmo para você ficar mais atento se estiver de bike na rua. E temos o modo normal, que é sem o cancelamento de ruído ou o modo de transparência, que no geral eu tive a impressão de que deixa o fone com uma sensação de uma sonoridade um pouquinho mais aberta. E que em situações onde eu não preciso do cancelamento de ruído, é o modo que eu prefiro usar aqui no OneAudio A10. Por fim, na conectividade e autonomia de bateria, ele também faz um bom trabalho. Aqui encontramos o Bluetooth 5.0 e eu não tive nenhum problema com perdas de comunicação durante o uso. E a bateria dele dura em média 50 horas de uso contínuo, variando um pouco dependendo da maneira que você o estiver utilizando, como pelo Bluetooth ou via cabo, e se está com o ANC ligado ou não, sendo que a duração mínima fica por volta das 40 horas de duração, o que ainda é bateria pra caramba. E uma coisa bem legal que dá pra ver no capricho aqui desse fone é que se você olhar aqui dentro do case rígido de transporte dele, né, e olhar aqui bem de perto, fora o manual de instruções e tudo, você vai ver também que a gente encontra, olha só, o lendário pãozinho que pede para você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se estiver gostando do vídeo até aqui, porque realmente não custa nada e dá aquela força aí realmente enorme aqui pro canal, né? Então a gente conta muito com esse apoio, né? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder mais conteúdo como esse, porque a gente fica muito feliz e realmente ajuda muito o canal, beleza? Então agora vamos continuar. E em relação à qualidade de microfone dele, você está escutando agora o que o microfone do OneAudio A10 entrega, e dá pra ver que ele consegue manter uma comunicação limpa, só que com uma voz não muito natural assim, que é o esperado de fones totalmente sem fio, como é o caso dele, né? Já que como o microfone fica muito longe da sua boca, ele tem que ter uma sensibilidade mais alta para captar com um nível melhor a sua voz, só que com essa sensibilidade mais alta ele também acaba captando mais os ruídos externos, né, como o ar-condicionado que eu tenho aqui perto e tudo mais, né? Então se você estiver na rua, imagina a bagunça que é. E aí por isso, né, ele acaba tirando a naturalidade da voz, porque tem que ter bastante supressão de ruído em volta, né, e dá pra perceber que tem bastante, para deixar realmente ali só a sua voz e conseguir deixar uma conversa ali um pouco mais inteligível quando você estiver em uma chamada na rua, por exemplo, né. Então isso é meio que normal de fone sem fio, e aqui, né, por esse fator, eu acho que ele entregou uma qualidade bem legal que vai cumprir ali o seu papel, né. Mas se você procura aí por um fone TWS ou um fone sem fio como o OneAudio A10, não espere uma qualidade de microfone totalmente limpa, porque é inviável essa distância aqui, né? Em headsets você consegue, mas em fones desse tipo não é muito possível. Ou seja, o OneAudio A10 é um fone que surpreende bastante. Por um preço competitivo nessa categoria, ele entrega uma ótima qualidade de construção, conforto muito bom, uma qualidade de áudio excelente e ainda faz um bom trabalho na autonomia de bateria e no cancelamento de ruído. Então, se você procura por uma opção de fone com essas características na faixa dos R$300, fica aqui a minha recomendação, porque ele é um fone que eu com certeza usaria no dia a dia. Se você se interessou, eu vou deixar os links dele aqui embaixo na descrição. E claro, como de costume, eu vou pedir para você deixar aquele like se você acha que esse vídeo foi muito útil para você. E claro, como sempre, né, fica aqui o convite, se você é novo ou nova aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, clica nessa bolinha aqui do lado para se inscrever rapidamente e aproveita que você já está por aqui e assiste esse outro vídeo porque eu prometo que ele está bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!